Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto primeiro ao secretário se há número legal. Qual o número legal, presidente? Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários, boa noite. O sal da terra, a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe terá restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe e todos os que estão em casa brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 11 de julho de 2022. Aos 11 dias do mês de julho de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por abertos trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência o vereador Tiago Inês de Paulo, segundo secretário, realizou a leitura da ata da sessão anterior. Durante a leitura da referida ata, o vereador Tiago Federico Maia, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, em seguida, colocou a ata da sessão ordinária do dia 6 de julho de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 63 de 2022, mensagem do Executivo número 22 de 2022, projeto de lei número 22 de 2022, que autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração do convênio entre o município comendador Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, ANDEAJA, e de requerimento número 8 de 2022. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações, o senhor presidente solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaefer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso destacando o projeto de lei número 22 de 2022, que autorizava, previa e expunha as diretrizes para a celebração de convênio entre o município comendador Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem, ANDEAJA. O vereador comentou que, diferentemente do Centro de Integração Escola-Empresa, CIEE, que estipulava o tempo máximo de 2 anos, o projeto com a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, ANDEAJA, previu o período de 4 anos para a capacitação dos jovens, com aulas teóricas e práticas, e emendou que esses estudantes teriam que demonstrar muita força de vontade para realizar os cursos oferecidos. O vereador adiantou que a bolsa paga ao estudante teria o mesmo valor daquela oferecida pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, e frisou que certamente o programa poderia ser muito mais aproveitado pelos jovens, a quem sempre deveriam ser oferecidas oportunidades de aprendizado. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o chefe do Executivo pela iniciativa no projeto de lei e destacou que o referido convênio seria de muita valia para o município, visto que alguns jovens, às vezes, ficavam muito soltos e sem ocupação. A vereadora argumentou que, conforme a redação do projeto de lei número 22 de 2022, percebia-se que o convênio estava muito completo e acrescentou que o aluno teria que gostar do curso para concluí-lo. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que o convênio entre Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, ANDEAJA, era muito importante, porque em um município pequeno, no qual os empresários não ofereciam grandes oportunidades,
A capacitação dos jovens poderia lhes proporcionar, no futuro, emprego em outras cidades e o ingresso em faculdades. A vereadora ressaltou que a oportunidade oferecida aos estudantes pelo Centro de Integração Empresa-Escola CEEI era por um período mais curto, e acrescentou que os jovens acabavam não tendo o tempo necessário para pegar o gosto pelos cursos e pelo trabalho. A vereadora comentou que muitas vezes a empresa, a Prefeitura de Levi Gasparian ou a Câmara não proporcionavam a situação adequada para o jovem descobrir sua vocação, e afirmou que faltava o incentivo, já que o aprendiz não contava com aquela devida orientação para exercer as funções no local de trabalho. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que, depois da conclusão de um curso do qual gostasse, ficava muito mais fácil para o jovem ser integrado a uma empresa ou encontrar emprego em outra cidade. A vereadora afirmou que solicitaram urgência especial para apreciação do projeto de lei número 22 de 2022, por entender que era de fundamental importância para uma proposição que começasse pelos jovens o processo de lapidação da sociedade gaspariense, e ressaltou que esperava que o convênio fosse um sucesso, externando, de antemão, seu voto favorável à matéria. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer adiantou que, com o convênio, os jovens teriam 24 oportunidades de cursos e destacou que o estudante seria preparado para desenvolver sua vocação. Continuando o discurso, o vereador José Fernando Schaeffer destacou a portaria número 1971 do Ministério da Saúde, publicada no dia 30 de junho de 2022, que estabelecia o vencimento dos agentes de combate a endemias, repassado pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, conforme emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. O vereador disse que estava sendo depositado o valor do referido vencimento e acrescentou que os agentes comunitários e os agentes de combate às endemias faziam parte de um programa que era mantido pelo governo federal. O vereador relatou que possuía um extrato de um dos depósitos que já tinham sido feitos na conta específica para o pagamento dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários, e destacou que era importante mencionar a portaria do Ministério da Saúde na casa. O vereador José Fernando Schaeffer argumentou que era fundamental ajudar os agentes comunitários e os agentes de combate a endemias, que realizavam um trabalho constante nas casas de todos os gasparienses, e frisou que, com a valorização profissional e financeira, esses profissionais certamente demonstrariam ainda mais dedicação. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer, após encerrar seu discurso, reassumiu a presidência. Como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 8 de 2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, na qual fora solicitada a urgência especial na apreciação do processo número 23 de 2022, mensagem do Executivo número 22 de 2022, projeto de lei número 22 de 2022, que autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração de convênio entre as empresas, entre o município de Comendador Levi Gasparian e a Associação das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, Andeaja. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 8 de 2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que o processo número 63/2022 passaria a constar da ordem do dia. O senhor presidente, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 63 de 2022, mensagem do Executivo número 22 de 2022, projeto de lei número 22 de 2022, que autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração do convênio entre o município de Comendador Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, Andeaja. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 22 de 2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício,
Passando-se a segunda votação. Após a leitura da ementa do projeto de lei número 22 de 2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Newton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simão de Lima Salgado e Tiago Federico Maia, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrada a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparian, 11 de julho de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 1 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Denomina a rua Laudelino Ignácio Ferreira, a via pública que menciona e dá outras providências. Artigo 1º, fica denominado Rua Laudelino Ignácio Ferreira, a via pública com início à Rua Geraldo Duarte, tendo por extensão 391,82 e de largura de 5 metros, tendo por término a rua remanescente do loteamento do sítio Bela Vista, no bairro Grotão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Mineiro de São Pedro de Alcântara, antiga denominação de Simão Pereira, Minas Gerais, nascido em 1º de abril de 1916, era filho de Benedito Ignácio e de Alzira Maria da Conceição. Antigo funcionário da extinta Rede Ferroviária Federal, da qual deixou de pertencer a seus quadros de funcionários quando adquiriu de Abílio Martins Seixas e de Nilza Dutra Seixas uma área aproximada de 35 mil metros quadrados na área limítrofe ao atual bairro Grotão e ali fundando o sítio Bela Vista, dedicando-se a atividades agrícolas e pecuárias, cujos excedentes eram comercializados em Comendador Levi Gasparian e região. Católico fervoroso, foi grande benemérito da Igreja de Santo Antônio, padroeiro do Grotão, nunca deixando de prestar sua contribuição material para as festas em prol das obras de manutenção e conservação daquele templo religioso. Foi casado em primeiras núpcias com Diomar Cesário Ferreira, de cujo matrimônio gerou 8 filhos. Viúvo, contraiu segunda núpcias com Júlia da Conceição Ferreira, com quem teve um casal de filhos. Da área de sua antiga propriedade rural é que se originou o agora loteamento Bela Vista, pelo que se busca a perpetuação da sua memória ao conceder a denominação da via pública referenciada. Comendador Levi Gasparian, 13 de julho de 2022, José Fernando Schaefer, vereador. Requerimento número 9 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do processo número 64 de 2022, projeto de lei número 1 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que denomina a rua Laudelino Ignácio Ferreira, a via pública que menciona e dá outras providências. Comendador Levi Gasparian, 13 de julho de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 45 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais indica o vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que realize o serviço de manutenção com a recolocação dos paralelepípedos na estrada do bairro Fábrica, na área em frente à Casa da Lagoa. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade e garantir uma via pública segura e em bom estado de conservação, pois os paralelepípedos soltos estão atrapalhando o trânsito de veículos leves e de caminhões. Comendador Levi Gasparian, 13 de julho de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora.
Como não há nenhum orador inscrito, eu coloco o requerimento 09 em discussão. Uma parte, a nobre colega Maria Ribeiro. Senhor presidente, o motivo de eu ter pedido urgência nesse projeto, né, de lei que denomina o nome do senhor Laudilino, porque amanhã, a partir de hoje, a gente entra em recesso, e eu acho muito louvável essa homenagem. Conheci muito o senhor Laudilino, assim como toda a família dele, amigo do meu pai, ferroviário, e depois realmente se dedicou à agricultura. Ele fazia sua colheita e vendia, entregava numa carroça de casa em casa, e assim ele sustentou a família dele com muita dignidade, uma pessoa sempre muito social, participativa das festividades, muito honrosa, e eu parabenizo o senhor por essa atitude, porque a coisa que eu mais gosto, senhor presidente, é quando uma pessoa de Levi Gasparian recebe homenagens. Porque o nosso município tem 31 anos, mas para chegar ao ponto que chegou, muita gente participou, e gente nossa, de forma simples, de forma humilde. Hoje, o senhor veja bem, essa área que lhe pertenceu, hoje está loteado, são mais pessoas morando ali, mas esta área já forneceu muito alimento para muitas pessoas que naquela época nem sequer eram nascidos, e a cidade era tão pequena que a gente ficava até esperando. Meu pai comprou muita mercadoria dele. E é uma pessoa muito honrada, criou sua família com dignidade, sempre correndo muito. Então, acho muito justa essa homenagem ao seu Laudilino. Tenho certeza, católico que era, de onde ele estiver, ele está se sentindo muito feliz com esta homenagem que o senhor está oferecendo para ele. Eu tenho certeza que a casa toda vai aprovar. Muito obrigada. Nobre colega, eu agradeço as palavras, né? E não somente, né, denominar aquela rua com o nome dele, bem como dando condições, né, de legalizar a rua para que o município possa dar condições de água, de iluminação, né, da infraestrutura e até mesmo do asfaltamento, porque estamos para receber o asfalto. Então, para poder chegar à parte de iluminação, a parte de água também, por isso eu tive essa intenção, conhecendo a história, porque eu não conheci, mas assim como a senhora falando, né, mencionando quem era o seu Laudilino, outras pessoas também do Grotão me passou assim as informações sobre ele. Isso é legal a gente saber que foi uma pessoa que muito colaborou para a nossa cidade. E pegando a deixa, senhor presidente, eu acho que já está na hora do município, o prefeito com seus secretários competentes, começarem a colocar placas nos nossos nomes de ruas, né? Porque é sempre bom lembrar quem foi Getúlio de Souza, foi fulano, né? Quem foi... porque hoje muita gente, eu falo dentro da minha casa mesmo, minhas sobrinhas, elas não sabem o nome de uma rua de Levi Gasparian. Entendeu? Não sabe o nome de uma rua. Os carteiros têm dificuldade aqui, que rua que é essa? Eu estou procurando a rua 1º de Maio. Não, senhor, não é essa, é a outra. Então, nós temos que identificar as nossas ruas. Lá atrás, no começo, no governo do Joel, eu, através do Café Toco, eu consegui colocar algumas placas, sabe? Fui patrocinada por alguns comerciantes, e eu acho isso louvável, é importante, porque a cidade é nossa, ela tem que ficar organizada, não é? Então, como o senhor mesmo disse, é importante levar a pavimentação, é importante destacar o nome da pessoa naquela rua, né? Que foi. E eu fico muito feliz mesmo com isso. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, eu agradeço as palavras da nobre colega. Sendo assim, eu coloco o requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como o projeto entra agora, passa a fazer parte da ordem do dia, e como eu sou autor, eu vou encerrar a sessão para que a nobre colega possa conduzir a sessão como presidente
da casa.